Bom, e para dar início ao painel que traz o tema Incorporação de novas tecnologias em saúde no SUS e na saúde suplementar, para discutir os desafios enfrentados, como dar acesso aos pacientes, reflexões e caminhos para os atuais modelos, convidamos para moderar este painel a deputada federal e presidente da Frente Parlamentar em prol da luta contra o câncer, Silvia Cristina. Como debatedores, convidamos Sandra de Castro Barros, representante do Ministério da Saúde e também do Ministro de Estado da Saúde. A Marli de Almeida Pimentel Correia Peixoto, que é gerente de cobertura assistencial e incorporação de tecnologia em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que participará conosco de forma online. Teríamos a participação do Eduardo Calderari, que é o vice-presidente da Interfarma, mas ele testou positivo para a Covid. Os nossos votos de melhoras, uma pronta recuperação para estar conosco no próximo evento. Convidamos também o Bruno Abreu, diretor de Mercado e Assuntos Jurídicos do Sindusfarma. Renato Casarotti, presidente da Abrange. Vanessa Boarati, coordenadora de Gestão em Pesquisa e no Centro de Regulação e Democracia do INSPE. Lucas Correia novamente estará conosco, é especialista em políticas públicas, regulações e tendências do setor da saúde. É a Sabina Bandeira Aleixo, oncologista do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Mesa de debate agora já composta, nosso painel de debates, e para início desses trabalhos, com a palavra a deputada Silvia Cristina. Bem, um bom dia para todos. Primeiro eu quero agradecer a um anjo chamado Marlene Oliveira, que é uma criatura que eu tenho maior estima, maior carinho, maior respeito, e a todos do Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu jamais imaginava, ao chegar na Câmara Federal, ter a oportunidade de conhecê-la. Que bom que Deus me fez essa surpresa, que a gente pode estar trabalhando juntos entre várias instituições, terceiro setor, Ministério da Saúde, oncologistas renomados, empresas, enfim. Que bom estar aqui com vocês. Eu me sinto muito à vontade aqui, então eu quero que, nesta mesa em qual eu vou ser moderadora, que vocês se sintam bem à vontade também, porque o público que está nos assistindo aqui e em casa, eu tenho certeza que eles querem que também se sintam bem e à vontade e acolhidos. Então, é dessa maneira que nós vamos fazer essa moderação, até porque os assuntos que nós vamos discutir são assuntos que estão no coração de todos nós. Não somente para nós que somos pacientes oncológicas, eu também faço os meus acompanhamentos, mas também para quem cura, para quem trata, como os médicos, para quem está nas entidades que procura o melhor, para quem está no Ministério da Saúde, também querendo que as políticas públicas realmente avancem. Então, de fato, agradecer a todos que compõem essa mesa de moderação. Obrigada. O assunto de incorporação de novas tecnologias em saúde do SUS e na saúde suplementar é o assunto do momento. Então, nós estaremos discutindo amplamente, e eu não tenho dúvida de que será discutido aqui. O próprio Ministério da Saúde, através da Sandra, do nosso ministro, terá a oportunidade de nos dar algumas respostas, além do que nós estamos fazendo junto à Câmara Federal. Primeiro dizer que eu me sinto muito feliz que, quando nós assumimos a Câmara Federal, nós tínhamos um desejo especial: cuidar de políticas públicas do combate ao câncer. E, para avançar, eu também tinha que realizar algumas ações, especialmente no norte, no estado de Rondônia, onde eu resido.
Eu sou capixaba, viu, doutora? Mas rondoniense de coração, já estou lá há quase 20 anos. E utilizei de minhas emendas para mudar um cenário que era muito triste. Em 2006, quando eu tive câncer, apenas uma máquina de radioterapia, de cobalto, que vocês conhecem muito bem, mas hoje nós avançamos. Com a expansão da radioterapia, nós conseguimos também para o Hospital de Amor, uma política pública que nos alegra, porque em fevereiro passado nós conseguimos esse aparelho que tem trazido tantos resultados para nós. Mas eu investi praticamente todas as minhas emendas para que nós pudéssemos dizer que era possível fazer. Porque quando eu levantei a cabeça e disse, eu vou fazer pela saúde, especialmente pelos pacientes com câncer, eu ouvi muitos dizerem, mas você não vai conseguir, é um saco sem fundo. Isso não acontece no Brasil, como é que vai acontecer em Rondônia? E eu me calei. E é claro que em tudo, das coisas ruins que as pessoas tentam colocar na sua vida, passam pelo ouvido e pelo outro e não fica no meu coração, foi assim que eu fiz. E nós conseguimos entregar, no dia 3 de dezembro, o primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer do estado de Rondônia. Algo que faltava, que já deveria ter acontecido lá, mas que, de fato, ninguém tinha tomado para si esse filho. Nós conseguimos realizar a obra, equipar e colocar em funcionamento em 1 ano e 2 meses. É isso mesmo, em 1 ano e 2 meses. Nós estamos em pleno atendimento da prevenção do câncer, de um dos cânceres que mais mata, que é o de mama, que eu também fui acometida, de pele, lá em Rondônia, 40 graus todos os dias, de boca, obrigatoriamente, pessoas após os 35 anos deveriam fazer prevenção de boca, mas não fazia no estado porque não tinha. O poder público não oferecia, mas hoje tem. E o câncer de colo uterino. Estamos caminhando a passos largos, porque ainda esse ano nós vamos acrescentar próstata, intestino e também estômago. Então, a gente caminha realmente para salvar vidas. E é isso que a gente tem que fazer. É claro que eu fui mal interpretado por vários gestores. Porque quando nós estamos lá, acontecem muitos pedidos. E o varejo acontece. É um que pede uma máquina, um que pede isso, aquilo. Eu não deixei de fazer esse varejo, mas eu tinha que realmente assumir algo para fazer pelo estado de Rondônia. E não por uma cidade ou outra para ter aquele apoio político depois. O nosso papel é de salvar vidas. Então, por isso, nós já iniciamos, infelizmente, é claro, muitos detectados positivos, mas, de fato, descobrindo a doença em fase inicial, que é assim que se salva vidas. Então, eu estou muito feliz em dizer que eu recebi muitos, inclusive, o Instituto Lado a Lado pela Vida, né? Estiveram lá, o pessoal da Vária, enfim. Então, nós também queríamos que esses parceiros que nós conquistamos aqui em Brasília e em São Paulo também conhecessem o nosso Nortão, especialmente o nosso estado. Mas a gente avança, e não é só isso. Em um único mandato, eu vou entregar 2 grandes obras. A segunda, esse novo filho, nós vamos entregar agora em setembro, que é a parte de reabilitação. Rondônia é um dos primeiros estados a fazer o rol completo. Prevenção, o tratamento, que nós vamos comemorar agora, dia 9 de julho, 10 anos do Hospital de Amor. Inclusive, nós estivemos desde o início até a solicitação do Henrique Prata a olhar com olhos para Rondônia e assumir realmente a oncologia lá no estado. Então, estamos comemorando 10 anos agora no dia 9 de julho e estamos finalizando um centro de reabilitação. Não somente para pacientes com câncer, porque eu também precisei de reabilitação, mas para todos os outros, mais de 200 mil pessoas com deficiência no estado de Rondônia. Nós teremos um hospital nos moldes do Sara Kubitschek, com o protocolo do Hospital de Amor, e fazer todo o ciclo que nós precisamos. Prevenção, tratamento e acompanhamento através da reabilitação. Nós vamos entregar esse hospital, lá em Porto Velho, em menos de 2 anos, vai dar 1 ano e 8 meses. Nós estamos batendo recordes, porque ninguém aceita mais inaugurar caco, inaugurar prédio sem ele estar equipado e sem ter bons profissionais que possam fazer o atendimento a essas criaturas que merecem vida plena como todos nós. Então, eu convido vocês
para que também conheça esse trabalho. E nós estamos aqui em Brasília trabalhando junto com vocês, junto com as empresas farmacêuticas, junto com o terceiro setor, junto com o Tribunal de Contas da União, junto com o Ministério da Saúde, para fazer algo que não vai refletir só no norte, como eu estou falando. Eu respondo por lá, porque as minhas emendas são encaminhadas para lá. Mas nós queremos fazer algo para o Brasil e dizer que é possível, sim, avançar. Então, nós estamos trabalhando arduamente no Plano Nacional de Combate ao Câncer. E estamos tendo, graças a Deus, um abraço total, inclusive do próprio governo, do Ministério da Saúde. Conversamos com o ministro Queiroga. É claro que eu quero muito, né? A gente não pode pedir pouco para Deus, não é mesmo? Mas daquilo que nós vamos conseguir, porque no dia 8, se não me falha a memória, né, Cláudio? Nós estaremos apresentando esse plano para o Brasil. Eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir tocar no coração, mas, além de tocar, também realizar grandes feitos no Brasil, porque é possível. Eu tinha que primeiro ser exemplo. O exemplo cabe a quem ensina. Então, eu não poderia ensinar sem ter feito e viver apenas de sonhos. Nós vivemos um sonho e conseguimos realizá-lo. E, de fato, eu não tenho dúvida, olhando nos olhos de cada um de vocês, que nós vamos avançar no Brasil, porque muitas pessoas já morreram e outras podem morrer se a gente não fazer algo. E isso nós vamos conseguir fazer para salvar vidas, para dizer que o Brasil é rico e é possível ter políticas públicas para que a gente possa avançar nesse quesito. Eu também quero dizer, antes de começar o debate, dos meus questionamentos, já falei com os nossos convidados aqui, que eu vou colocá-los na parede, literalmente na parede, e com certeza o debate ele vai ser lindo. Falando, inclusive, da incorporação, eu tive o prazer de ser a relatora, apesar de que, quando fui, eu participava de um grupo de oposição. Eu era do PDT, hoje eu faço parte do grupo do governo do PL, mas eu fui solicitada para ser a relatora porque eles sabiam que eu estou na Câmara Federal por isso, pelas causas do câncer, pelas causas das doenças e pela saúde, que eu tenho certeza que não é um saco sem fundo. É claro que vão ter sempre pessoas doentes, mas nós podemos salvar vidas, prolongar essa vida e, com certeza, dar vida plena a tantas pessoas. Quando relatora, então, da lei de número 14.307, eu estou chegando aos 50, se me permitam, eu vou colocar meus óculos, tá? A MP 1067, que originou, então, a lei de 14.307, nós não buscamos apenas resolver a problemática da quimio oral, que era o que estava mais em destaque. Nós queríamos realmente a incorporação de todos os medicamentos, tá? Os prazos que tinham eram de 3 até 4 anos de incorporação, ou 5, né? E aí passou de 100 até 180, prorrogáveis por mais 60, e a regulamentação do setor, principalmente na certeza de que nós teríamos esse paciente atendido com mais rapidez. Todas as doenças serão atendidas, não só o câncer. Isso, para a gente, sem dúvida, é uma vitória. O paciente com câncer não toma só a quimioterapia oral, ela toma outros medicamentos, e é por isso que nós tínhamos que avançar nesses moldes para poder dar resultado para um leque bem maior. Nós garantimos que as coberturas dos antineoplásticos orais são obrigatórios e garantimos um prazo de até 10 dias para o fornecimento da medicação dos planos de saúde, tá? Apesar de ter que passar pela avaliação das ATS, o processo administrativo da quimio oral deverá ser concluído em até 120 dias, prorrogáveis por mais 60, quando necessários. Mas conversamos bastante com a ANS e nós esperamos realmente de que, de fato, seja atendido e que nós consigamos avançar. Foi estabelecido que os prazos administrativos de incorporação dos antineoplásicos orais terão prioridade sobre os demais, já que nós avançamos no leque. O câncer, a gente tem que avançar, porque tempo é vida na questão do câncer. Garantimos, se não a ANS não cumprir com os prazos estabelecidos, não só para o câncer, mas para todos os medicamentos que estão inclusos automaticamente no rol de medicamentos. Uma outra garantia são as tecnologias avançadas e recomendadas pela Conitec, serão incluídas no rol de procedimentos em até 60 dias. Foi reduzido também o prazo de apenas
20 dias para a realização de consulta pública, objetivando dar celeridade na análise das ATS também. Isso para a gente foi maravilhoso. A realização de audiência pública nos casos negativa da incorporação. E ainda avançamos estabelecendo a figura do recurso dos processos negados em relatório final da ANS. Tá? Então, essas são alguns avanços que nós garantimos nessa relatoria e a gente fica muito feliz por isso, por alguns desses avanços. Então, em comunhão, nós discutimos também com várias entidades e a gente segue aí fazendo realmente o melhor. Uma pergunta que eu vou fazer para todos, inclusive a gente já começa, porque já falei demais, e os nossos convidados aqui, com certeza, têm muito que nos oferecer. A primeira pergunta, essas são para todos, tá? E eu faço primeiro para a doutora Sandra, né, sobre a importância de se discutir a incorporação de novas tecnologias em saúde no SUS e na saúde suplementar. Bom dia, fique à vontade. Bom dia, estão me ouvindo, né? Bom, primeiro, em nome da deputada, cumprimentar a todos que fazem parte agora dessa rodada, desse painel, dessa discussão. Pois não. No caso, como já foi colocado antes, né, a incorporação de novas tecnologias no SUS tem que subir de patamar, na minha opinião, tá, da forma como é apreciada. A Conitec vem fazendo um excelente trabalho durante esses 10 anos, um pouco mais. Porém, nós estamos com uma dificuldade, eu acho que todos nós, porque a gente sabe que, como costumo dizer, é um saco sem fundo, mas o céu também não é o limite, né? Os nossos orçamentos, eles são finitos e a gente precisa, então, trazer melhorias na apreciação das novas tecnologias. Sabemos que nem tudo que é custo ou efetividade, né, pode ser que preencha as lacunas assistenciais. Pode ser que também não dê a assistência devida àqueles mais necessitados. Porém, eu faço uma reflexão, né? Como manter a saúde salva, uma determinada sustentabilidade do sistema, em comunhão agora com a ANS, né? E como atender individualmente as demandas, conforme foi colocado anteriormente, né? Uma diferença entre demanda e necessidade. Hoje em dia, se a gente for verificar no Ministério da Saúde, que a gente gasta de judicialização, né, com medicamento para uma certa doença, é praticamente um valor acima do que a gente gasta com quimioterapia durante o ano todo. Então, esse dado sempre é trazido na fala do nosso ministro, muito bem colocado, e a gente tem um grande desafio, né, acredito eu, e a incorporação dessas tecnologias, né, da forma como foi colocada para a lei que promulgou, para a ANS, para a nova lei da Conitec, é uma fase em que a gente tem que abrir o diálogo, fazer essas discussões plenas mesmo com todos os setores. Eu acho isso extremamente importante, porque apesar das duas leis trazerem, né, modelos parecidos de avaliação de tecnologia em saúde para avaliação das novas tecnologias, nós temos cenários diferentes e distintos em algumas situações. Porém, a gente tem que atacar, né, e investir naquilo que mais acomete, o que é mais prevalente e que mais traz mortalidade para a nossa população brasileira. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares, né, também são de extrema importância, assim como os problemas relacionados à oncologia. Então, devemos todos, no caso, eu acho que seguir, né, eu acho que foi um início, né, bastante importante. Nós não podemos parar, nós temos que avançar, mas eu acho que nós temos que também saber quais são as competências de cada um nesse contexto, nesse cenário, o que todos podem realmente contribuir, que isso é importante, né, para que a gente também não sobreponha, no caso, as competências, as responsabilidades e as atribuições. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Obrigada. Agradecemos, então, a nossa querida Sandra de Castro Barros.
Nós seguimos, então, e para dar o seu bom dia e também já aproveitar e responder o primeiro questionamento, a nossa querida gerente de cobertura assistencial e incorporação de tecnologias em saúde, Marli de Almeida Pimentel Correia Peixoto, e o questionamento, além do bom dia: quais os desafios hoje enfrentados pela ANS na incorporação de novas tecnologias em saúde? Bom dia a todos. Obrigada, deputada Silvia Cristina. É um prazer, uma honra participar deste painel, junto com todos. Agradeço o convite em nome do presidente da ANS, de estar com todos hoje, falando sobre esse tema tão importante. Como o principal desafio que a agência vem se debruçando e enfrentando, nós temos o esforço constante em acelerar e otimizar o processo de atualização do rol. Então, nós tínhamos até o ano de 2018 um processo de atualização que não era normatizado dentro da agência. Então, tivemos nossa primeira resolução normativa, a 439, com base na qual foi feita a última grande atualização cíclica do rol, publicada em abril do ano passado. Então, até a RN 439, nós tínhamos uma atualização através de ciclos de 2 anos, que trazia uma janela de proposição de propostas para atualização do rol. Então, de fato, caso aquela janela em que o formulário estava aberta já tivesse se encerrado, qualquer proponente teria que aguardar até o próximo ciclo para apresentar a sua proposta de atualização. Então, após a publicação da RN 439 e do primeiro rol com base nela, em abril de 2021, iniciou-se um novo esforço de aprimorar esse processo, que culminou com a publicação da RN 470, que já trazia mais celeridade a esse processo, e a principal inovação foi a submissão contínua e a análise contínua das propostas de atualização do rol. Então, não havia mais esse contexto em que somente num curto período seria possível apresentar propostas de atualização. A partir desse momento, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderia apresentar uma proposta de atualização do rol a qualquer momento. Durante o período em que se aguardava a entrada em vigência da resolução normativa, foi editada a MP 1067, que mais uma vez trouxe mudanças para esse processo. Então, antes mesmo da vigência da 470, nós passamos a atuar sob a égide da MP 1067, que culminou com a publicação da Lei 14.307. Então, tivemos um grande avanço com relação a este prazo, em que a proposta continua sendo apresentada e analisada de forma contínua, sendo que o prazo para a conclusão desta análise, até a manifestação conclusiva da ANS, passou a ser de 180 dias, com prorrogação de 90 dias, com prazo de prioridade em relação ao tratamento para o câncer, que tem um prazo máximo de 120, prorrogável por mais 60 dias. Então, o nosso grande desafio hoje é poder, de fato, dar cumprimento a esses prazos, e temos conseguido dar cumprimento. Então, todas as propostas que foram apresentadas até o momento sobre a vigência desse novo regramento estão sendo analisadas, apreciadas e tendo sua análise concluída dentro do prazo previsto na lei. Já tivemos 7 publicações de atualização do rol dentro desse novo contexto normativo, e além de mais 2 publicações em que houve alteração em relação às regras de cobertura. Então, acreditamos que com esse novo processo, que é mais dinâmico, que é de atualização constante, poderemos atender cada vez mais as necessidades da população, de beneficiários de planos de saúde, e manter o rol atualizado com relação às melhores tecnologias para assistência. Obrigada. Obrigada, Marli. Obrigada, gratidão. Quero mais uma vez agradecer, né, ao nosso querido Eduardo Calderari, da Interfarma. Não pôde estar aqui porque positivou Covid, mas dizer da importância, né, da sua pessoa, como também da Interfarma. O próximo é o Bruno Abreu, diretor de Mercado e Assuntos Jurídicos do Sindusfarma.
Nosso bom dia especial para ti. E como o Sindusfarma vê a questão da incorporação de novas tecnologias em saúde e seus principais gargalos? Bom dia. Bom dia, deputada. Bom dia, todo mundo na mesa. Bom dia, assistência. Obrigado, Marlene, pelo convite. A nossa visão ela é muito clara em relação à incorporação. Primeiro, um elogio à Conitec, né? Quem acompanha o trabalho da Conitec, e eu acompanhava desde a época da Citec, né? A Conitec recentemente publicou um balanço aí dos 11 anos de atuação e a gente vê muito bem a evolução do trabalho, a seriedade do trabalho, enfim. Eu tenho muito claro, né, que o período anterior de 10 anos de Citec, ele é um responsável também pelo boom da judicialização, porque a gente não teve efetivamente incorporações por um grande período para a saúde, para o SUS. Mas essa evolução ela é fantástica. Tem gargalos? Tem gargalos. Eu, como indústria, queria que tudo fosse incorporado, uma utopia. Né? Sei que não é possível, mas querer eu queria. Mas o que a gente necessita mesmo, de fato, é discutir o assunto de forma 360 graus. A gente tem que discutir financiamento, quantidade, qualidade, eficácia e eficiência na aplicação. A gente tem que discutir novas modalidades de pagamento, né? Os modelos de compartilhamento de risco, que tem um projeto de lei que tramita no Congresso. A gente tem que discutir quanto e como e quais tecnologias a gente precisa ter, as descobertas e os estudos clínicos e as novas terapias que estão chegando, elas têm um valor importante, agregado, caro, né? Nós estamos no Brasil com um orçamento limitado, enfim. A gente precisa discutir o que pode e vem sendo desincorporado e substituído, mas é a velocidade ideal. A gente pode abrir espaço orçamentário, a gente tem como ter mais eficiência na aquisição dos medicamentos e das tecnologias, né? Quando o Ministério centraliza compras, a gente vê uma negociação de preço extremamente eficiente, ativa, com grande poder de compra e de economia, que traz muita economia para o Estado. A gente tem que replicar esses modelos na saúde suplementar, já existem, obviamente, né? Principalmente os modelos verticalizados, mas a gente tem que discutir tudo isso. A gente tem que saber qual saúde a gente quer, lembrando que a gente tem um sistema de saúde único, híbrido, né? Com financiamento privado e financiamento público, com realidades diferentes, não deveriam ser tão diferentes. Hoje, quando a gente pensa em oncologia, a gente tem visto um modelo, para mim, ultrapassado, um modelo que está colocado no serviço público. A gente precisa realmente rediscutir esse modelo. Está trazendo uma distância de tratamentos muito gritante, né? Eu acho que a gente não tem cidadãos de segunda classe, seja eles em qual sistema ele está sendo tratado, e a gente precisa colocar os dedos nas feridas, discutir tudo. Não adianta discutir só gargalo de incorporação se a gente não discute financiamento, se a gente não discute modelo de precificação. Hoje a gente tem um modelo de precificação pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos com uma legislação de 2004, né? A fronteira do desenvolvimento farmacêutico ela avançou incrivelmente. A gente hoje tem terapias avançadas, terapias gênicas, os tratamentos oncológicos com a tecnologia CAR-T, e esses medicamentos que são a linha mais avançada da tecnologia farmacêutica não são considerados produtos novos para regulação de preços. E isso gera insegurança jurídica, gera falta de previsibilidade. E eu falo isso lembrando que judicialização não é interessante, não é um modelo de negócios ideal para qualquer indústria farmacêutica, porque você não tem exatamente isso, né? Segurança jurídica e previsibilidade. Hoje, quando essas novas tecnologias chegam para ser precificadas nessa média, eu estou dando exemplo das mais modernas, mas vários outros medicamentos que não estão nessa base tecnológica também têm esse problema, elas são classificadas como caso omisso, né? Que a Resolução 2 não consegue classificar, ela parou em 2004. E o caso omisso, para mim, inclusive, tem um problema constitucional e legal, né? O funcionário público ele tem que seguir o princípio da legalidade, né? Ele só pode fazer o que está previsto numa norma, numa lei, ao contrário do cidadão comum, né? Que só não pode fazer aquilo que é proibido. E o caso omisso ele não tem uma normatização de como ele vai ser analisado.
Então, o medicamento, a tecnologia chega, é analisada no caso a caso, tem aplicação da avaliação da tecnologia em saúde lá na precificação, que eu acho também que é um prazo que antecipa instâncias. Essa avaliação tem que ser feita na Conitec e na INS. E você não sabe se o cidadão vai ter acesso a essa tecnologia, porque ela pode ser barrada via preço. Porque, por exemplo, as novas fronteiras da indústria farmacêutica não são considerados medicamentos novos na hora de se precificar. Então, todo o sistema está distorcido, e eu acho que a gente está muito atrasado nessa discussão e a gente precisa avançar muito nessas questões. Obrigada, Bruno. Passo a palavra agora, para também participar do debate com a gente, o presidente da Abrange, Renato Casarotti. E a primeira pergunta, além do bom dia. Como presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde, gostaríamos de ouvi-lo sobre os desafios enfrentados pela saúde suplementar na questão de incorporação de novas tecnologias em saúde. Bom dia. Bom dia, deputada. Deixa eu primeiro, vou investir aqui 3 minutinhos em agradecimentos. Primeiro a Marlene, dizer que a conheci pessoalmente pela primeira vez, né? A pandemia me trouxe essa amiga e falamos muito virtualmente, mas pessoalmente foi a primeira vez. Dizer que, como presidente da Associação Brasileira de Plano de Saúde, eu estou sempre muito à vontade nos eventos do lado a lado, né? E muitas vezes, inclusive, com o Lucas aqui no mesmo painel. São eventos de debate, de construção, de colaboração, e fico extremamente confortável de estar aqui debatendo com vocês. E já dou bom dia para todos os meus colegas aqui de painel e aproveito para também cumprimentá-la, deputada. Assim como a senhora, eu sou mineiro de nascimento, moro em São Paulo por dever de ofício, apesar de adorar São Paulo, mas também sou rondoniense de coração. Meus pais e minha irmã moram em Ariquemes há quase 30 anos. Então, estou contando os dias aí para o recesso parlamentar para poder ir para lá, passar 2 semanas lá em Ariquemes e fugir um pouco do frio aqui de baixo. E vai ser bem-vindo. Eu quero uma visita em Ji-Paraná, que fica a 190 quilômetros. Vou estar lá, vamos combinar com certeza. E nesse ponto, ainda de forma muito incipiente, o sistema suplementar também é um reflexo da desigualdade do nosso país, né? A Abrange é uma associação de quase 150 operadoras, 148, mas grande e de diversos tamanhos, desde as maiores até tem operadoras de 20, 30 mil vidas, mas 90% delas estão abaixo de 100 mil vidas, mas felizmente, deputada, ainda muito incipiente. Nesse ano recebemos a primeira associada de Rondônia também, que agora vou cometer a indelicadeza de não lembrar o nome, mas vou lembrar e lhe passo. Então, temos uma primeira associada de Rondônia na Abrange. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Preciso registrar também um avanço no processo, aí, falando especificamente do processo da saúde suplementar. Houve um avanço inegável, fruto também do clamor social, de uma pressão legítima que aconteceu nos últimos anos. A senhora mesmo destacou, Bruno comentou também, Marli, um processo que levou 3 anos na pandemia, né? E esse gap, né? Essa diferença entre os momentos de atualização do rol gerava assim, uma tensão social muito grande, uma defasagem considerável com relação às tecnologias que estavam disponíveis. Então, para mim, se eu tivesse que escolher um ponto que melhorou muito, eu não tenho a menor dúvida, e passa meio batido, né? É esse processo de submissão contínua. Você não tem mais janelas para apresentar novas tecnologias, elas podem ser apresentadas a qualquer momento. E a gente acompanha muito de perto, então, para falar que o prazo que foi estabelecido é o prazo máximo, né? Desde a entrada em vigor da lei, da qual a senhora foi relatora, que foi em março, já foram 8 incorporações, e não deu 180 dias de março até agora. Então, sinal de que o prazo está sendo cumprido, e não só cumprido, não cumprido no seu limite. A gente vê uma participação muito ativa, obviamente, no caso da oncologia. Se eu não me engano, das 8 tecnologias incorporadas, ou indicações incorporadas, 6 são de antineoplásicos. A gente sabe também que é uma indústria muito organizada e que se prepara para fazer esse debate. Mas a evolução, para mim, ela foi muito grande. Também fico muito feliz de estarmos aqui discutindo o processo de incorporação tecnológica, discutindo a ATS, né? Eu sei que é um tema polêmico, mas eu não posso deixar de manifestar. O debate que hoje acontece por outras razões no Congresso, em virtude da decisão do STJ, está passando meio a largo isso, mas se levado a ferro e fogo, ele acaba com o processo de incorporação tecnológica.
Ele bota em xeque a própria existência desse processo na ANS. Em alguma medida, eventualmente, da própria Conitec. Então, é bom que se debata isso também. Eu acho que o nosso problema não era a questão do rol exemplificativo ou taxativo, era um problema do processo de incorporação que não tinha a celeridade necessária. Se eu tivesse que levantar 2 pontos para serem discutidos, aí eu encerro a minha primeira fala, e eu entendo que são etapas de aprimoramento, o Bruno até tocou numa delas aqui. A gente não tem na saúde suplementar, e por uma limitação de competência, que talvez seja o caso de rever, uma discussão de preço de incorporação. Isso gera uma diferença grande. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu. Sou completamente favorável à incorporação daquilo que é incorporado na Conitec na saúde suplementar. Hoje o prazo é de 60 dias, mas não há esse debate. Eu não vou tentar pronunciar o nome do medicamento aqui, vocês devem saber, mas um medicamento para psoríase, que foi incorporado pela Conitec. O custo total do tratamento gira em torno de R$3.000, pouco mais, quase R$4.000, para ser mais justo. Preço de incorporação, discutido com o próprio SUS. Essa incorporação aconteceu automaticamente na ANS, e a incorporação automática veio pelo preço CEMED, de R$17.000. Então, a gente percebe que o fato de você não poder discutir um preço de incorporação acho que acaba limitando muito a quantidade de tecnologias que podem ser incorporadas na saúde suplementar. Então, para mim, esse é um debate importante. E quando eu falo preço, não é só preço, o Bruno tocou aqui, modelos diferentes, a gente sabe que a mesma lógica de custo-efetividade não vai funcionar para determinadas medicações, para doenças raras. Então, qual que é o modelo que a gente vai incorporar, de que forma? A simples incorporação pelo preço CEMED não vai funcionar. Hoje a agência está amarrada nisso. A gente precisa discutir como fazer, né? Como tratar preço de incorporação, e é assim em vários outros países. É assim na Inglaterra, é assim no Canadá, é assim na Austrália. Aproveito para falar uma coisa que a senhora também pode comemorar. O prazo de análise do Brasil é o menor prazo do mundo, né? O de 180 dias está bem paritário com a Inglaterra, com o Canadá, mas o de 120 dias para antineoplásicos orais é o menor prazo do mundo. Não existe nenhuma agência no mundo inteiro que faz essa análise em 120 dias, para mostrar como isso houve uma evolução. E um outro ponto que eu acho importante a gente discutir, e que hoje não está claro, e vou me render um argumento de outro colega aqui do terceiro setor, que é o Thiago Farina, lá da Oncoguia, que sempre falava de tudo bem, acho que no prazo estamos bem. Precisamos discutir agora critérios de análise e critérios de incorporação. E um critério que a gente ainda não tem definido claramente no Brasil, a Conitec tem uma boa referência, é o limiar de custo-efetividade. Determinar qual que limiar é esse, né? Existem formatos diferentes. No caso específico, por exemplo, lá da Inglaterra, eles têm um limiar, a conta do QALY, né, de quantidade de anos de vida a mais por PIB per capita, né? Essa, por exemplo, é a recomendação da própria OMS de você ter 1 a 3 PIBs per capita para cada QALY, cada ano a mais. Esse é um critério que a gente tem que trazer. Isso só vai ajudar a trazer mais transparência para a análise. Isso vai ajudar para a gente fazer esse filtro do que deve ser incorporado ou não. E eu acho que vai nos permitir também incorporar mais tecnologias, incorporar mais e melhor. E aí encerro para o último ponto que o Bruno trouxe também. Nós não temos uma tradição de avaliar também desincorporações, né? É um pouco diferente, eu entendo, da saúde do SUS para a saúde suplementar, mas não é tão diferente, né? Todo mundo aqui sente no bolso. No caso do SUS, é o orçamento público, é o que apresenta o limitador. No caso da saúde suplementar, é a mensalidade, né? Estamos todos num grande condomínio, cada um pagando a sua taxa condominial. Então, se a gente quer avaliar também, incorporar novas tecnologias, temos que ter um olhar mais concreto para aquilo que pode ser desincorporado. Hoje é tratado um pouco como tabu isso, né? Ninguém gosta, porque é uma decisão difícil você desincorporar alguma coisa. Mas entender que a desincorporação pode abrir espaço para trazer novas tecnologias é um debate que tem que ser feito. E como o Bruno falou, acho que com paixão, que paixão faz parte do nosso debate, mas com serenidade, com espírito público, com vontade de evoluir, né? Sem discriminações, sem vilanização. Eu acho que a gente consegue fazer um evento desse para debater de forma transparente e todos com o mesmo objetivo de avançar, a tendência é que a gente consiga. É um debate que leva tempo, gera esforço, vai gerar concessões de todos nós envolvidos, mas a minha expectativa é de avançar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, deputada.
A gente que agradece, Renato. Eu passo já a palavra para a coordenadora de Gestão e Pesquisa no Centro de Regulação e Democracia do INSPER, a Vanessa Boarati. Um bom dia para ti. E a primeira pergunta: a parceria do Instituto Lado a Lado pela Vida com o INSPER rendeu uma pesquisa com dados extremamente importantes sobre a incorporação de novas tecnologias no país. O que você poderia nos dizer sobre os principais desafios? Bom dia, Vanessa. Bom dia, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e agradeço a todos aqui que me fazem companhia. Primeiramente, eu gostaria de mencionar que essa pesquisa ela tem um caráter muito especial para nós, por conta de todo o processo que ela foi desenhada, desenvolvida. Houve total independência na realização dessa pesquisa. Então, acho que é uma coisa bastante importante de mencionar e de ressaltar. A incorporação de tecnologias em saúde, ela é uma questão que não é específica do Brasil, né? Talvez aqui a gente tenha uma discussão ainda inicial, mas eu estou tratando de um setor em que o aumento de custos tem se tornado um elemento extremamente importante. Parte desse aumento de custo é resultado da renda per capita mais elevada e de uma saúde de melhor qualidade. Mas parte muito significativa disso tem a ver com os avanços tecnológicos, né? Em que parte desses avanços são muito caros e, às vezes, não necessariamente são melhores exatamente. Então, a avaliação técnica de como se incorpora essas novas tecnologias é essencial para a gente não cair numa situação em que toda a tecnologia vai sendo incorporada e, de repente, você está incorporando coisas que acrescentam muito pouco para o paciente, mas geram, como mencionou o presidente da Abrange, um custo para o plano de saúde ou geram um custo para o erário público e que, às vezes, acabam não podendo ser efetivamente oferecidas para o paciente. Então, incorporar toda e qualquer tecnologia que surge seria, no mínimo, uma loucura, né? A gente não pode fazer isso. Então, essa avaliação técnica de saúde, o papel da ANS, o papel da Conitec, eu acho que eles têm que ser cada vez mais enaltecidos e respeitados, tanto pelos órgãos, pela justiça, e enaltecidos no sentido que, de fato, eles têm que ter uma transparência, né, nesse processo de avaliação, e ao ter essa transparência, ter essa clareza de limiares de custo-efetividade, participação dos agentes envolvidos, todo esse processo de uma maneira célere, como mencionou agora com essa nova lei, mas a celeridade não pode impactar a qualidade da avaliação técnica. Ela precisa ser, ao final, respeitada, sob pena de você ter uma desorganização do sistema, e essa desorganização, em última instância, vai beneficiar aqueles que têm acesso à justiça, né? E é um grupo específico, né? Então, as considerações que eu teria eram essas. Não sei se eu falei demais. Não falou, não. Obrigada, Vanessa. E eu agora faço o questionamento para ele, que é especialista em políticas públicas, regulações e tendências no setor de saúde, né? Nosso querido Lucas Correia. Com relação à importância de se discutir a incorporação de novas tecnologias em saúde no SUS e na saúde suplementar, qual é a importância, Lucas? Um bom dia para você, que bom que você está conosco. Bom dia. Tá funcionando? Tá. Bom dia, deputada. Bom dia. Silvia, é um grande prazer estar numa mesa moderada, presidida pela senhora. A senhora tem um grande admirador. Parabéns demais pelo trabalho que a senhora desenvolve e pelo compromisso público com o pessoal do Estado da senhora, e que quisera nós termos mais representantes, como a senhora, advogando aí e implementando ações práticas importantes para a saúde da população. Cumprimento também a secretária Sandra e a todos os colegas e as colegas da mesa. Em relação à pergunta da senhora, eu só queria, acho que talvez pegando um pouco carona na fala do Bruno, de todos os aspectos
que deveriam ser tratados de forma concomitante, quando a gente está discutindo incorporação de tecnologia, eu acho que a gente cai numa discussão que talvez a gente faça pouco, que é a questão da qualidade da nossa administração pública, de forma geral. Estava até comentando com o Renato em um grupo do qual a gente faz parte algumas semanas atrás, de um decreto publicado em 2017, o decreto 9203, que institui uma política de governança pública na esfera federal especificamente, nada impedindo que seja também discutida e implementada nos níveis estadual e municipal, que busca imprimir regras e princípios que direcionem de fato a atuação da administração pública brasileira nos diversos setores. E a gente faz muito pouco essa discussão de como é que isso se reflete em saúde. Para onde a gente quer ir, como a gente quer ir, que eu acho que são discussões essenciais que hoje a gente não dá muito conta de fazer e, obviamente, que isso se reflete na organização do sistema como um todo. Se reflete na questão de incorporação de tecnologias, e a hora que a gente pensa que a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, e a gente está tomando decisões o tempo todo em relação a demandas que acabam surgindo de forma desordenada, sem uma metodologia adequada para lidar com essas demandas, para direcionar o nosso processo de decisão, é difícil que a gente caminhe rápido. Eu acho que a gente pode caminhar como a gente tem caminhado. Acho que isso está reconhecido aqui, tanto do lado da Conitec quanto do lado da ANS, mas a gente não caminha na velocidade que a gente deveria caminhar, que a gente poderia caminhar, que eu acho que é a velocidade da urgência das necessidades de saúde das pessoas. E aí a gente volta para a questão que tem a ver com a importância da discussão sobre incorporação de tecnologia. No final das contas, quando a gente pega a lei, a 12.401, ela nada mais faz do que regulamenta a integralidade, o princípio da integralidade do SUS, que está ali expresso no 8080. Então, a gente está tratando de um objetivo, de uma diretriz, de um princípio basilar do sistema de saúde. Então, discutir incorporação de tecnologia faz parte desse desafio. Agora, a gente precisa ter muita tranquilidade, como o Renato colocou, por conta de todos os interesses envolvidos e por conta de tudo aquilo que o sistema precisa dar conta. E aí, acho que a senhora vem de um estado onde discutir o sistema de saúde, essa discussão acontece de uma forma completamente diferente da forma como a gente discute o sistema de saúde, por exemplo, aqui em São Paulo. E aí, como é que a gente discute a incorporação de tecnologias desconsiderando, de alguma forma, essas particularidades? Então, assim, é um exercício que exige uma tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, um empenho extremamente importante. Eu acredito muito no processo de municipalização que a gente teve no país, muito embora também entenda que ele, em alguma medida, ele foi exagerado. A gente tem municípios muito pequenos. Acho que o menor município aqui do estado de São Paulo tem 832 habitantes. É o município de Borá, perto da minha cidade, Marília. Lá em São Paulo, desculpa, lá em São Paulo. Estou achando que estou em São Paulo. Lá em São Paulo. E acredito muito no processo ascendente, dessa questão do sistema de saúde que está próximo das pessoas, do sistema de saúde que consegue captar as necessidades das pessoas ali no dia a dia, no relacionamento com os profissionais de saúde. Talvez seja uma visão meio romântica ou romantizada do sistema, mas acredito nesse processo que vai de baixo para cima. Acredito na mobilização dos gestores municipais, dos gestores estaduais. A gente volta para a dificuldade do processo de regionalização e do papel que esse processo, ao conseguir buscar respostas adequadas para as necessidades de saúde das pessoas, conseguiria se articular com o processo de incorporação de tecnologias, e se articular, inclusive, com a saúde suplementar, porque a gente aproveita ou não aproveita essas sinergias.
E aí um outro aspecto que eu queria ressaltar, para além dessa questão do aprimoramento da administração pública e das ferramentas que hoje a gente utiliza, é uma discussão que está posta, né, uma ação que está posta, encabeçada pelo Ministério da Saúde, que tem a ver com a Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS. Que eu acho que, através desse instrumento de geração de informação, de geração de dados, de forma indistinta, saúde pública e saúde suplementar, a gente começa a ter visibilidade sobre aquilo que de fato está acontecendo no sistema de saúde para direcionar o nosso processo de tomada de decisão, que é uma coisa que hoje no Brasil a gente não faz. Tudo bem, a gente discute limiar, a gente discute várias questões atinentes especificamente ao processo de incorporação de tecnologia, mas eu acho que a gente tem muita pouca visibilidade sobre como é que isso repercute de fato no sistema de saúde. Tá? Então, essas são as minhas colocações iniciais. Obrigado. A gente que agradece, Lucas Correia. E agora, quem vai falar é a doutora Sabina Bandeira Aleixo. Inclusive, te sigo, gosto do seu trabalho, se me permita dizer, já que nós estamos à vontade, oncologista do Hospital Evangélico de Cachoeira de Itapemirim. Doutora Sabina, como médico oncologista, a doutora tem acesso a informações sobre novas tecnologias para o tratamento de câncer. Na sua opinião, ainda falta muito para o paciente ter acesso ao que ele realmente precisa? Bom dia. Bom dia. Queria agradecer o convite da Marlene, do Instituto Lado a Lado, que somos parceiros, e dizer também que eu sou fã da deputada Silvia Cristina e gostaria muito que a gente tivesse outros políticos que abraçassem e investissem realmente em causas e a gente teria uma produção, um investimento em coisas que realmente saíssem do papel e funcionassem, né? No meu estado ainda estamos precisando. Em relação aos meus colegas, então uma honra estar aqui na mesa com vocês. Eu acho que aqui, assim, eu sou a ponta, né? Eu sou uma médica assistencialista, eu trabalho num hospital geral que atende oncologia. E também sou presidente de uma ONG. Acho que, chegando no Espírito Santo, eu sou gaúcha, sou nascida em Pelotas, Rio Grande do Sul, fiz minha faculdade lá, residência em Porto Alegre, e depois eu fui para o Espírito Santo, e a realidade é muito diferente do Sul. O acesso à saúde muito difícil, a população sem noção dos seus direitos, e sentir a necessidade de ter uma ONG que pudesse ajudar essa população carente na causa do câncer, que é a causa que eu atuo. Então, a gente, até o meu mestrado que eu fiz em políticas públicas, foi revendo um pouco do perfil, porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo está no Sudeste, que é um estado desenvolvido, mas, por exemplo, o câncer de colo de útero, que é um marcador de pobreza, de subdesenvolvimento de uma população, a gente tem índices igual ao Norte e Nordeste, a gente tem um índice muito alto de câncer de colo de útero. Então, o que eu vejo, assim, a gente tem que eu acho que no debate de incorporação de novas tecnologias, a gente também poderia pensar em incluir as pessoas que estão realmente na ponta. Em relação à oncologia especificamente, a gente tem vários hospitais que são UNACONs, CACONs, prestadores de serviço na área da oncologia. E quando as decisões são tomadas, não existe a participação. A gente não participa, a gente só é informado. E acho que a gente poderia contribuir um pouco de como realmente são difíceis para a gente que está ali lidando no dia a dia com o paciente. E eu acho que, em relação à incorporação de novas tecnologias, a Conintec, que surgiu em 2011, ajudou muito. A gente tem agora algumas coisas que, com o debate, estão sendo incorporadas. Eu vou falar muito especificamente do SUS, mas a gente tem prazos muito longos. Então, o Conintec tem 180 dias, e depois sai uma portaria, e depois, pelo SUS, a gente tem mais 180 dias para aquela tecnologia ser oferecida, teoricamente, né? Então, a gente tem medicações que já são aprovadas, que já passaram 180 dias, e elas ainda não estão disponíveis pelo SUS. Então, a gente tem legislações, a gente tem regras, mas a gente ainda precisa que elas sejam cumpridas. E a gente também tem um problema da precificação, que, quem sabe, a gente poderia, todos os UNACONs e CACONs juntos, teriam um poder de
compra de medicamentos, porque os medicamentos são muito caros. A gente tem exemplo a gente que trabalha com SUS oncologia, a gente tem uma PAC, que é um valor X que a gente tem para pagar uma medicação. Em relação à rim, a gente teve uma incorporação de uma nova tecnologia que o valor foi criado um novo código. A gente tem um valor de R$3.000 para a gente comprar esse medicamento, só que o valor de compra é de R$7.000. Então, como que a gente realmente consegue viabilizar? Então, assim, em relação à incorporação, acho que a gente está caminhando, está melhorando, mas em relação especificamente ao SUS, que 80% da população vai ser atendida pelo SUS, a gente ainda tem todos os trâmites que acontecem legais, mas quando os prazos terminam, a gente ainda não tem a resposta. Como esse medicamento vai realmente chegar? E aí tem a judicialização, porque ele viu que foi aprovado, que vai ter 180 dias para ele receber um remédio de próstata, como a biraterona, e ainda ele não recebe. Então, a gente está com muita dificuldade em relação ao cumprimento. Eu acho que a incorporação já tem prazos, está definido, precisamos mais que realmente funcione. E eu queria também falar em relação à atenção primária, porque a atenção primária, para a gente da oncologia, é fundamental. Câncer de colo de útero, quando eu recebo, é muito triste, porque isso teria que ter sido resolvido na atenção primária. E a nossa ONG tem um projeto que a gente está fazendo todo um mapeamento oncológico de assistência no sul do Espírito Santo. A gente está visitando 26 municípios. E a nossa pergunta para todos os secretários de saúde é: quantos pacientes vocês têm oncológicos? Quantos preventivos? A parte de preventivos eles sabem, mas quando o paciente tem uma suspeita confirmada, os municípios eles não participam mais. Então, nenhum município no sul do Espírito Santo sabe quantos pacientes oncológicos eles têm no município deles. E os pacientes eles ficam soltos. A gente não tem eles não sabem navegar no sistema. Às vezes eles têm um diagnóstico positivo de câncer, eles não conseguiram o atendimento especialista. Então, acho que a gente ainda tem que, em relação à incorporação de novas tecnologias, quem sabe incorporar alguma coisa tecnológica na atenção primária, para a gente poder que essas informações andem mais rapidamente e que o próprio paciente seja inserido em algum sistema, que ele rapidamente chegue para a gente que está lá no atendimento. Então, acho que a gente tem, em relação à incorporação, coisas que não seriam medicamentos, porque acho que a indústria farmacêutica fomenta muito essa demanda, que às vezes não é uma necessidade, é uma demanda da indústria. A gente tem realmente a necessidade mais do paciente, do acesso, às vezes, do básico, que é fazer uma mamografia, fazer uma biópsia, chegar no especialista. Então, acho que a gente também tem que pensar um pouco nesse todo, da atenção primária ser mais eficiente e que a gente, quando tem aprovações de medicamentos, como na Conitec, que realmente esse medicamento chegue para o paciente. Espero que eu não tenha falado demais. Não, que isso. Obrigada, doutora Sabina. Como no primeiro rol que nós fizemos com relação às primeiras perguntas para cada um, foi também para dar bom dia, de fazer cumprimentos, foi um pouquinho mais demorado. Nós temos uns horários, né? Então, a partir de agora, nós vamos ser mais breves, porque os últimos 15 minutos ainda nós vamos responder aos que estão interessados também em vocês, tá bom? Então, vamos lá, doutora Sandra, agora é contigo novamente. Os processos de incorporação de novas tecnologias da Conitec hoje pode ser considerado como um processo com transparência ou isso ainda poderia ser melhorado? Bom, eu acho que tudo pode ser melhorado, né? Nós temos públicos diferentes, eu preferi ouvi-los, né? Fiquei mais aqui atenciosamente ouvindo cada um de vocês. Aproveito a oportunidade e o espaço também para dizer que a Conitec é um modelo de sucesso, sim. Tá? Sucedeu a Citec, alguns anos atrás. Estamos sempre buscando melhorias para que a gente possa dar respostas mais eficientes a todos. Não vejo a Conitec como uma mera, vamos dizer assim, indutora de incorporação ou de estudos, vamos dizer assim, talvez não tão estruturante para a incorporação de medicamentos de demanda vinda ou por setor farmacêutico, ou pela indústria farmacêutica, ou pela própria necessidade que a nossa sociedade, então, demanda. Acredito eu que nós temos vários atores, né,
principalmente quando a gente fala de um ator que vem muito de encontro àquilo tudo que a gente trata e aquilo tudo que a gente quer disponibilizar com o maior número de evidência e com maior condições para que a gente possa dar o tratamento adequado à nossa população, que é a judicialização. A judicialização, ela é, vamos dizer assim, o nosso adversário para a nossa sustentabilidade do sistema. Então, os nossos clientes, eles são diversos. Ele é o setor, é a indústria, é o fabricante, são os parlamentares, é a população em si, o cidadão, são os prescritores, são os nossos profissionais de saúde. Então, nós temos muitos clientes, né? E o Ministério da Saúde, ele é um indutor. Ele é um indutor de política, de diretriz e de orientação. Uma coisa que é bem importante aqui, que eu gostaria de aproveitar também um momento para colocar, é que quando se fala em SUS, em acesso e em ser ascendente, significa que eu parto de uma necessidade que começa no município, na porta de entrada, né, em que nós devemos diagnosticar e fazer as prevenções necessárias para as nossas doenças, tá certo? E que chega até o nível maior, até o nível federal. Sabemos sim que a incorporação ainda de novas tecnologias no SUS muitas vezes ultrapassam os prazos que são colocados. A gente tem melhorado bastante ultimamente em razão a isso, em conseguir nos prazos estabelecidos, né, a gente vencer todas as etapas, desde da incorporação até a disponibilização do medicamento, que é o acesso. O Ministério da Saúde, por ter uma escala de compra da maioria dos medicamentos que são ultimamente incorporados, que a porta de entrada é o componente especializado da assistência farmacêutica, onde são tratadas doenças crônicas não transmissíveis, doenças raras, ultra raras, né? E que ali a gente está justamente sendo, vamos dizer assim, o abrigo dessas novas tecnologias. Porém, a gente há também de entender que os nossos recursos, eles são finitos. Certo? Então, isso todo mundo há de entender. E uma pergunta que o mundo todo faz, que eu acho bastante interessante, quando a gente fala de demanda, de necessidade, quando a gente fala de acender essa necessidade, quando a gente fala do que ainda precisa melhorar ou não melhorar, é o que a gente realmente necessita. Quais são os nossos principais desafios? Oferecer 6 milhões para tratar um número pequeno de pessoas com uma doença ultra rara, ou a gente garantir a sustentabilidade do sistema e ampliar o acesso a terapias de resgate, a terapias orais no âmbito da oncologia, que realmente traz uma sobrevida, né, e até não uma remissão da doença, como a gente vem verificando no horizonte tecnológico. Então, são questionamentos que estão sempre em pauta, estão sempre vindo e sempre julgando, de uma certa forma, a tomada de decisão do gestor. Então, é importante também a gente colocar dessa forma. Eu acho que aqui é um espaço que a gente ouve e que a gente leva para casa, né, todas as ponderações, todas as condições que são colocadas, e sempre é possível melhorar. Sempre. Nada é estático. Nós estamos sempre sujeitos a mudanças, a acomodações, a alterações, porque a gente quer dar a melhor resposta. E para a gente poder dar a melhor resposta, a gente precisa constantemente estar atualizado, estar monitorando aquilo que a gente incorpora no Sistema Único de Saúde também, seja pela Conitec, ou seja agora nesse novo modelo pela Agência Nacional em Saúde. A gente precisa monitorar. Ou seja, as evidências, a acurácia, a eficácia daquilo que o registro do medicamento traz, dos estudos, então, que fomentaram a incorporação dessa tecnologia para a nossa população, para a nossa etnia, para os nossos doentes e pacientes. A gente está tendo o resultado esperado. Então, eu acho que ascendente também tem que ser a questão do monitoramento dessas tecnologias no SUS. E elas têm que começar na origem.
Elas têm que se plantar desde a origem. Isso é extremamente importante. Então, como Ministério da Saúde, eu falo que nós estamos sempre abertos aos diálogos, apostando sempre que a gente precisa realmente melhorar. Está em consulta pública, né? O limiar da custo e efetividade, conforme eu conversei aqui com a nossa deputada anteriormente. Seria a próxima pergunta. Qual a intenção? Aproveita e responda para a gente. A intenção é que a gente possa, então, no caso, ter um limite, porque toda a tecnologia que é apresentada para a Conitec, que a gente não pode escolher uma ou outra, nós temos que procurar dar tratamento igual a todas elas. Nós estávamos vendo o quê? Nós estamos, daqui a pouco, colapsando o sistema, estamos sufocando o sistema. Certo? Aquilo que a gente não recomenda a incorporação cai na judicialização. Isso, gente, a gente há de convir que também nós temos um outro cliente muito interessado que seu produto esteja no Sistema Único de Saúde, que seu produto seja comprado pelo Ministério da Saúde, porque, conforme foi colocado aqui, a gente faz uma negociação de preço para a entrada do produto, para fazer o impacto orçamentário anual e também essa custo-efetividade, né, comparado com outros produtos que já tem. Então, é muito bom uma nova tecnologia estar incorporada no SUS, porque nós temos uma escala grande de compras, geralmente são monopólios ou duopólios, geralmente monopólio, quando é tecnologia nova, tem essa compra centralizada. E qual o limite? Então, nós precisamos, sim, avançar nessa questão do limiar da custo-efetividade. Está em consulta pública, a esperança que a gente tem e o propósito que a gente tem é que a gente busque a contribuição de todos para que a gente possa saber se aquilo que a gente está propondo, de fato, vai atender às necessidades que hoje vocês na ponta vivenciam. Nós da política estamos aqui como indutores de orientações, de diretrizes, e os nossos outros colegas, da forma como se colocar aqui, estão num lado diferente, em que é o papel deles avaliar tudo aquilo que a gente implementa e que a gente fomenta dentro do Sistema Único de Saúde. Então, esse limiar da custo-efetividade é um primeiro momento que a gente vai colocar em consulta pública, conforme eu coloquei para a deputada. Nós vamos considerar e avaliar todas as contribuições feitas. É uma matéria que vai para uma audiência pública também, que carece de uma audiência pública. Eu, como secretária, que tenho a prerrogativa, né, vamos dizer assim, da caneta, que eu não gosto nem muito de usar isso, de dizer sim ou não por uma recomendação positiva da Conitec ou por uma recomendação negativa da Conitec a princípio, tudo aquilo que é polêmico, tudo aquilo que não tem segurança suficiente, desejo que vá por uma audiência pública para que a gente possa ampliar, então, as discussões. Então, novamente, para finalizar, estamos sempre sujeitos a melhorias. Precisamos melhorar cada vez mais, né? E com isso a gente conta com a participação e colaboração de todos vocês. Obrigada. A próxima pergunta é para a Marli, né? Uma resposta objetiva, por favor. Na sua opinião, o custo-efetividade é compatível com o modelo de negócio da operadora? Sim, até aproveitando, né, o final da fala em relação à consulta pública da Conitec, nós na ANS estamos ainda em fase de implementação daquilo que está previsto na Lei 14.307, então a construção e o delinear dos critérios objetivos para a tomada de decisão de incorporação de tecnologias na saúde suplementar está ainda em início de discussão, mesmo porque nós tivemos a recente criação da CoSaúde por meio da lei, e a própria lei previu que a CoSaúde participaria no assessoramento da ANS na construção desses critérios. Então, dentro do prazo que a própria lei previu de 180 dias, nós teremos a publicação da regulamentação da lei, para então podermos iniciar um processo de discussão que será com certeza longo, que será complexo, que não é simples para o mundo inteiro, é algo que todo mundo está se debruçando para conseguir chegar a esses critérios, para que possamos cada vez mais fazer partir de critérios adequados
para a tomada de decisão em relação à incorporação de novas tecnologias na saúde suplementar. Do ponto de vista da compatibilidade da custo-efetividade com o modelo de negócio das operadoras, acredito até que o Renato Casarotti vai ser mais habilitado a confirmar, responder, né, sobre o olhar das operadoras, mas dentro da avaliação que a ANS tem feito para incorporar novas tecnologias ao rol, além da avaliação profunda e estritamente técnica das evidências científicas, temos levado em consideração com uma grande preocupação e seriedade a custo-efetividade das tecnologias propostas, bem como o impacto orçamentário, que inicialmente, né, pelo senso comum, nós podemos avaliar como algo relacionado ao SUS, né, como uma questão de orçamento público, mas do ponto de vista da saúde suplementar, temos que levar em consideração também o impacto orçamentário, que será aquilo que efetivamente será desembolsado para garantir aquela nova tecnologia para os beneficiários de plano de saúde, o que é especialmente complexo para a saúde suplementar, considerando os diferentes portes de operadora, já que no momento em que levamos em consideração quanto aquela tecnologia vai custar, nós temos que ter em conta que teremos operadoras muito grandes, mas também operadoras muito pequenas, e a tomada de decisão se torna mais complexa, e por isso a construção de critérios realmente é importante, mas se torna ainda mais difícil. Então, seria isso. Obrigada, Marli. Para o Bruno agora. Bruno, como a instituição pode contribuir para que o acesso do paciente às novas tecnologias passa a ser uma realidade? Bom, primeiro que a nossa instituição tem um assento via Conselho Nacional de Saúde, o nosso presidente executivo faz parte do Conselho Nacional de Saúde e tem um assento importante, participativamente das discussões, sempre contribuindo da maneira mais ativa. Bom, em primeiro lugar, a nossa instituição ela é a maior entidade hoje do setor farmacêutico. A gente fechou o mês com 526 associados. Obviamente que não são só a indústria, tem fornecedores, inclusive escritórios de advocacia, tem todo um universo que gira em torno da indústria, mas são 190 empresas farmacêuticas que trabalham ativamente para trazer novas tecnologias e saúde para a população, né? Trabalhou intensamente aí na época da pandemia. Deus sabe o sufoco que foi o desabastecimento de produtos importantes, né, que foram usados, inclusive, na linha de frente. O consumo aumentou mais de 22 vezes e a indústria não conseguiu dar, talvez, a resposta numa velocidade necessária, mas a gente conseguiu, finalmente, trazer vacinas e etc. Mas a gente trabalha ativamente, primeiro, exigindo que os nossos associados trabalhem no mais alto nível de compliance. Segundo, a gente trabalha com uma questão que o Sindusfarma tem como no seu DNA, como linha mestra, como ouro, é a sua linha educacional, né? Nós formulamos, estimulamos e a gente procura também qualificar os nossos associados a pedir a incorporação daquilo que é necessário, daquilo que é preciso e da melhor maneira possível, né? O Sindusfarma ele funciona como esse catalisador do lado educacional, do lado do compliance, atuando ativamente junto ao gestor público, nas políticas públicas, trabalhando ativamente no Conselho Nacional de Saúde, na Conitec. Tentamos, há um tempo atrás, trabalhar ativamente na ANS, mas a gente não foi. A gente tem hoje um lado interessante, que o representante da indústria lá, a CNI, ela é preocupada com a sustentabilidade do sistema e não olha as necessidades da indústria farmacêutica, às vezes do paciente. Mas a gente trabalha e procura levar essa discussão da melhor maneira possível. E uma discussão que a gente quer trazer, e aqui acho que é preciso fazer, e faz parte daquele primeiro comentário que eu tive, é do olhar que a gente precisa ter para as novas tecnologias, para a sustentabilidade do sistema, que é os conceitos que estão sendo bastante discutidos, estão em voga, que são os conceitos de valor em saúde, né?
Hoje a gente discute muito a capacidade de pagamento que eu vou ter na tecnologia tal, a disponibilidade orçamentária, etc., mas a gente precisa começar a discutir a questão de que a entrada de uma tecnologia em saúde, às vezes, faz você economizar recursos em várias outras frentes. Você tira um paciente de uma rotina hospitalar, você tira de o paciente que drena recursos de vários olhares ali do sistema de saúde. Às vezes essa tecnologia tem esse olhar e a gente procura catalisar essas discussões, provocar essas discussões, né? Hoje, por exemplo, olhando o medicamento que todo mundo fala, já foi citado aqui, medicamento aí de terapia gênica que custa 6 milhões e meio de reais. Aí a gente não faz a segunda discussão. É uma tecnologia que muda o conceito, é uma nova plataforma tecnológica que busca ter uma aplicação só na vida toda do paciente. A tecnologia que está incorporada, ela custa 1 milhão, 1 milhão e 200 por ano, e esse paciente vai ter que tomá-la para o resto da vida. Quer dizer, em 5, 6 anos, a tecnologia que custa 6 milhões e meio, ela é mais sustentável, mais barata do que a tecnologia que vai ser paga a prestações pelo uso, sua característica de ter uso continuado. Essa discussão tem que ser feita. É difícil pagar de uma vez essa nova tecnologia? Vamos discutir como financiá-la, como pagá-la, como tê-la nos sistemas de forma sustentável. Mas a gente precisa ter esse olhar do conceito valor em saúde. E nisso a nossa entidade ela atua ativamente, trazendo as discussões e não se furtando de discuti-las em todos os fóruns. E eu acho que isso faz parte dessa discussão 360 graus que a gente tem que ter e não olhar só a incorporação, só o preço de uma terapia, só o problema da falta da atenção primária, da falta de diagnóstico, a radiologia radioterapia que é muito importante no tratamento oncológico. A gente tem que discutir tudo, a gente tem que melhorar em tudo. Melhorando em tudo, a gente traz eficiência para o sistema e no fim do dia a gente consegue ter uns sistemas mais sustentáveis e com mais tecnologias à disposição daquele que está precisando lá na ponta, que é o paciente. Maravilha, obrigada. Que me permita o Renato Casarotti, como nós queremos as duas respostas, e o tempo vai rápido, né? Então eu vou te fazer 2 perguntas, que sei que você é capaz de respondê-las, para que nós possamos avançar. Na sua opinião, o processo pelo qual o usuário dos planos de saúde tem acesso às novas tecnologias é o melhor caminho? A outra, na sua opinião, a saúde suplementar está pronta para trabalhar mais próximo da Conitec e do SUS para levar mais igualdade ao acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento? Excelentes perguntas, deputado. Vou ser bem objetivo, hein? Cumprir a obrigação aqui. No primeiro ponto, eu acho que o processo é adequado, sim. A lógica, e eu era um dos, talvez, mais vocais aqui no meu setor, e às vezes criticado pelos meus colegas, né? Comentava que o prazo, as atualizações bienais traziam uma pressão muito grande, traziam tensão social, geravam judicialização, então sempre fui favorável a esse processo de análise contínua. Aqui é bom também uma lógica de gestão de expectativa, né? Eu entendo muito que as pessoas têm o prazo de incorporação é de 180 dias. Não, o prazo máximo de análise é de 180 dias, né? A gente vai ter que fazer escolhas do que incorporar, que não são escolhas fáceis, né? Por isso que eu sempre trazia aquela analogia do condomínio, né? Se eu tenho 3, 4 terapias para a mesma patologia, essa comparação tem que fazer. Eu tenho que buscar, na lógica de valor que o Bruno comentou, qual que é a melhor equação entre desfecho clínico e custo. Normalmente não vai ser nem a terapia mais barata e, com certeza, não vai ser a mais cara, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo, cada um que coloca essa terapia à frente, gostaria que todas fossem incorporadas. Então, é uma decisão como gestores, não é fácil, mas acho que o processo é adequado, deputado. Precisa melhorar muito, eu vou aproveitar o gancho. Acho que a lógica de custo-efetividade funciona também para a saúde suplementar, ela é importante. Eu vi alguém comentando, mas a saúde suplementar não precisa ter limite, porque isso se repassa, né? Aqui tem limite orçamento. Eu falei, não, o bolso das pessoas tem limite, né? E não adianta eu querer também incorporar coisas que sejam extremamente onerosas, que eu começo a excluir pelo preço. E aí essa pessoa deságua no SUS. Eu vou ter um plano, né, vou ter um nível de cobertura cada vez mais extenso para um universo cada vez menor de pessoas. Vai ser vamos aprofundar o processo de elitização, que
conforme a doutora Sabrina mencionou, ainda somos uma minoria, 25%, menos de 25%, né? Era 25% quando tinha 200 milhões de pessoas, já somos mais de 200 milhões. Mas esse processo de elitização precisa ser evitado. Acho que a nossa lógica é uma lógica de ampliação de acesso, inclusive com outros produtos, planos ambulatoriais, falou-se aqui de diagnóstico precoce, tem coisas que têm que ser pensadas para a gente também ajudar a desonerar o SUS. E trabalhar próximo, eu acho que faz todo sentido. Eu também sou defensor de uma ideia que eu sei que é embrionária, eu sei que é controversa. Estou vendo aqui a doutora Marli, a doutora Sandra, mas a ideia lá de trás, de um colega de todos nós aqui, o doutor Denizar, de se pensar no modelo de agência única. E eu sei que o principal gap está ali depois da discussão entre orçamento de um lado, impacto no preço do plano do outro, mas eu acho que teria como a gente ter uma agência única, porque os critérios são muito parecidos, né, Bruno? É o critério de eficácia, é o critério de segurança e custo-efetividade. Não sei, talvez com limiares diferentes, mas acho que a ideia de ter uma agência única, e aqui o Lucas falou de sinergias entre público e privado, a gente deveria debater. Ela foi um pouco rechaçada lá atrás, houve uma lógica, eu entendo que um discurso meio, na minha opinião, um pouco superficial, vai criar mais uma agência. A ideia não é criar mais uma agência, era difundir capacidades de 2 órgãos públicos para ter alguma coisa mais abrangente. E aí, numa dessas, você poderia ter uma análise única, né? Não teria que passar por os 2 órgãos. Eu sei que estamos ainda longe disso, mas é um debate que, para mim, é importante fomentar, porque ele traria sinergia e ele aceleraria ainda mais o processo de análise de tecnologia. Não sei se eu fui confuso, deputada, mas quis ser objetivo na resposta. Fico à disposição para as outras perguntas. Tá ótimo, obrigada. Agora eu vou com o Lucas. Lucas, você como especialista em políticas públicas, qual a sua avaliação do que é necessário mudar de forma efetiva para um novo momento? Pergunta bem fácil, né, deputada? Eu acho que a gente tem vários instrumentos, principalmente na perspectiva de políticas públicas, que talvez a gente utilize pouco. Eu tenho eu estou meio obcecado por essa questão da política de governança pública, porque eu acho que ela traz insumos extremamente relevantes para o formulador de política pública. Questão de ter critérios de priorização, de você ter indicadores que te permitam verificar os resultados dessa política pública, o que essa política pública está produzindo, está gerando em termos de valor para as pessoas, né, para a sociedade. Eu acho que essa é uma discussão que a gente faz muito pouco, né? Em saúde, principalmente quando a gente toma decisão e olha para dados, e a gente olha, tem uma unanimidade quando a gente olha para o DataSUS, da riqueza dos dados que a gente produz, a gente não pode esquecer que a gente não está olhando para as pessoas, né? A gente está olhando para dados de produção. Então, a gente, de alguma forma, a gente precisa inverter um pouco essa lógica de fato, olhar para as pessoas. Então, assim, da mesma forma que eu comemorei a atuação da senhora lá no Estado, eu fico muito triste pelo fato de a própria administração pública não dar conta desse trabalho, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, tentar colocar as coisas no lugar e devolver a legitimidade que a administração pública precisa para conseguir trabalhar de uma forma adequada. Porque eu acho que a gente também criou, e eu acho que o pessoal do direito teve um papel importante nesse sentido, de criar uma desconfiança em relação ao setor público de uma forma geral, né? A administração pública. Quando a gente teve ali a Constituição de 88, com uma vasta gama de obrigações que o gestor precisou começar a implementar como uma obrigação, né? A Constituição gerando obrigação para o gestor, houve uma dificuldade ali de saber como fazer, né? de ferramentas, de instrumental, de fato, para conseguir desenvolver as soluções necessárias. E as soluções, na verdade, estou até usando o termo errado, nem acho que sejam soluções, são respostas, porque a sociedade ela vai evoluindo de uma forma tão rápida, e as tecnologias também vão evoluindo de uma forma tão rápida, que a gente vai elaborando respostas possíveis no momento que a gente está, né?
a gente não necessariamente soluciona um problema, a gente responde a ele e, muito provavelmente, essa resposta vai gerar novos problemas que a gente vai precisar ser capaz de sentar, discutir e adaptar a resposta que a gente tá pensando e que a gente está implementando. Mas, mais uma vez, eu acho que, para isso, a gente precisa ter visibilidade em relação daquilo que a gente está falando. E eu acho que, hoje, no Brasil, tendo, talvez, começando aí um ponto de partida, de fato, a gente ter visibilidade das pessoas, né, sobre aquilo que as pessoas precisam. E aí, por isso, eu volto na Rede Nacional de Dados em Saúde, porque eu acho que esse é um ponto de partida importante. Se a gente tivesse uma agenda aqui para que a gente consiga, de fato, saber daquilo que a gente está falando, né, em termos de necessidades, que sistema a gente precisa para dar respostas efetivas a essa população, de fato, entender aquilo que ela precisa. E hoje eu acho que a gente tem uma visão bem distorcida em relação a isso. Acho que é isso. Obrigada, Lucas. Vamos para a Vanessa. Vanessa, como você vê a escassez de dados na saúde? O quanto isso prejudica o acesso dos brasileiros a uma saúde mais justa? A questão é ótima. A gente tem muitos dados, acho que é importante frisar isso, mas faltam muitas informações. Inclusive, a avaliação, a gente faz uma análise de incorporação de tecnologias em saúde, mas, de fato, o desfecho disso, depois você não consegue avaliar. Você tem carências, a academia tem dificuldade de levantar informações, você tem dificuldade de... Você não consegue, nem, por exemplo, uma identificação. Claro que existem restrições relacionadas à LGPD, mas a falta de capacidade da gente identificar os agentes também dificulta bastante os estudos acadêmicos. A falta de dados ela é complexa, né, e, de fato, impacta nos estudos que são realizados em relação à incorporação de tecnologias em saúde. Eu queria fazer só um adendo relacionado à judicialização da saúde, que foi bem comentado nos temas anteriores. Eu acho que é importante a gente separar também a judicialização. Existe uma judicialização que a gente poderia caracterizar como uma judicialização boa, que é aquela que faz cumprir o contrato, que faz o Estado cumprir essas obrigações, o que está de fato determinado, e uma judicialização que a gente poderia caracterizar como ruim, que obriga uma determinada operadora a fazer alguma coisa que não está no plano, o Estado a fornecer um medicamento que não está previsto, que não foi avaliado pela Conitec, por exemplo. Então, acho que é importante a gente separar essa discussão em dois elementos. Obrigada, Vanessa. Agora, para a doutora Sabina, fale um pouco sobre sua visão como médica da importância da incorporação de novas tecnologias em saúde. Eu acho que é fundamental, né? A saúde, continuamente, a gente está produzindo medicamentos. Melhor passar o outro microfone, isso. Esse não gostou de ti, viu? Eu acho. Esse está melhor. E a gente está sempre produzindo coisas novas e a gente tem que fazer que eles cheguem para quem precisa, que são as pessoas pacientes, né? Então, acho que é fundamental. Eu concordo que, em relação à saúde suplementar, a gente está muito bem. Eu acho que os prazos e as definições e ser contínuo, a gente não vai ter aqueles 2 anos esperando. Em relação ao SUS, eu também acho que a Conitec é um órgão muito importante. Se vocês lerem os pareceres, são muito completos e tem muita análise. Quando vem um parecer favorável ou desfavorável, você consegue compreender a linha de raciocínio. Tem a participação da sociedade com as consultas, para consulta pública. Só acho que a gente realmente tem que conseguir implementar aquilo que foi definido no final, mas eu acho que faz parte da evolução contínua da saúde. Incorporação, se a gente não fizer, a gente vai ficar para trás. E fico muito feliz em saber que existe uma mobilização, fazer uma política nacional em oncologia, porque eu ainda acho que, na minha área de atuação, que é a oncologia, que ainda as coisas são muito soltas,
a gente tem cada UNACOM, cada CACOM fazendo de um jeito, a gente tem instituições, estados com melhor poder aquisitivo, a gente tinha até se comentava entre os oncologistas que em São Paulo tinha uma PAC paulista, porque tinham um financiamento do Estado para melhoria de acesso na população de São Paulo, que isso gera uma inconsistência no sistema, porque a população de São Paulo tinha uma assistência diferente do resto do Brasil. Então, eu acho que assim, estamos caminhando, como comentaram aqui, o Ministério da Saúde tem tentado melhorar, e acho que a melhoria é contínua, e a gente, como sociedade civil, como médica, a gente tem que estar sempre fomentando e brigando para melhorar sempre, né? Que a gente quer o céu, né? A gente quer o top, né? E a gente vai trabalhar para isso. Obrigada, doutora. Eu tenho 3 perguntas para a Sandra. E eu preciso de algumas respostas breves, porque tem outras 2 da plateia que é para ti também. Viu? Sandra, hoje existe, na sua opinião, uma relação entre a Conitec e o rol da ANS? Sim. Está funcionando, é isso. Está funcionando, né? Sim, hoje existe. Com a nova lei existe. Até mesmo porque, depois das incorporações com a Conitec, vocês têm até 60 dias, né, para, então, refletir as nossas incorporações. Acho um desafio para a saúde suplementar, devido a tudo que foi colocado aqui, principalmente a questão de preço, né, que regulamenta o mercado, mas existe uma relação que está sendo iniciada e que a gente precisa experimentar e fazer os ajustes, as correções ao longo do tempo, se for necessário. Certo. A discussão hoje pela Conitec, quando falamos em incorporação de novas tecnologias, é decidir quem terá o acesso e quem não terá? Não, eu discordo. Eu acho que não é decidir quem terá ou quem não terá o acesso. Eu acho que... Vou te dar um exemplo. Artrite reumatoide. Nós temos um arsenal de medicamentos para tratar essa doença. São, eu acho que, 16 atualmente. Então, nós, sempre que possível, estamos atendendo todas as condições, inclusive de respostas, né, clínica de cada paciente frente a cada terapia medicamentosa. Então, não é definir quem vai ter o acesso ou quem não vai ter o acesso. É definir quais são os melhores acessos. Quais aqueles realmente que vão surtir e vão trazer efeito para a nossa população. Nem tudo que é caro é bom. Às vezes, nós temos drogas, como na oncologia, né, que tem 50 anos, 40 anos no mercado e que estão deixando de serem comercializadas por falta de interesse do setor. E drogas que trazem um resultado positivo para alguns tumores, né? A gente sabe disso. Mas todo mundo hoje está na onda da época da inovação, das terapias gênicas, da biotecnologia e tudo mais. Então, tem coisas também que a gente tem que dosar, porque, às vezes, nós temos outras alternativas dentro do sistema, da própria agência mesmo, que vai curar e que vai tratar. E, às vezes, a gente está atrás de um incremento muito pequeno e que traz um valor alto agregado nessa nova tecnologia que não deixa de ser nova, apenas sofreu uma incrementação tecnológica. E, na sua opinião, seria possível trabalhar em uma política de planejamento para incorporação com prioridades claras e coordenadas? Acredito que a gente já está nesse caminho, né? Eu acho que, a partir do momento que nós temos uma rede, né, que é a REBRATS, a Rede Brasileira de Atenção e Tecnologia em Saúde, onde hoje nós temos 88 NATs vinculados a essa rede, onde, recentemente, nós fizemos um evento, né, justamente para celebrar as novas mudanças e as novas alterações que a gente está propondo para a ATS. Eu acho que nós estamos no caminho de estar melhorando a avaliação da tecnologia em saúde. E, novamente, a gente insiste em avançar na questão da custo-efetividade. Outros países já avançaram nesse sentido, nós precisamos avançar também. É um limitador do ponto de vista positivo, que vai nos dar um horizonte para que a gente possa, então, estar atuando. E eu acho que
Estamos, sim, eu acho que já começamos. Precisamos de mais tempo, né? E talvez esse tempo dependa muito da vontade política também do nosso país. Eu sempre coloco isso. As coisas boas, elas precisam ser mantidas. As coisas boas, elas precisam ser melhoradas, ajustadas e atualizadas de acordo com a evolução de cada tema. Então, eu acredito que nós semeamos, nós estamos começando e eu desejo que o que nós estamos começando, realmente, a gente possa colher os frutos bem próximos, vamos dizer assim. Não levar tanto tempo, nem mais 10 anos, nem mais 20 anos. Nós também. Primeira pergunta da plateia, sobre a lei de número 14.313, de 2020, onde, em um dos parágrafos, é citado que os medicamentos poderiam ser usados, mesmo que em uso distinto da aprovação da Anvisa, desde que seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do Sistema Único de Saúde, a CONITEC. Então, gostaria de saber quais seriam os critérios de avaliação para o uso do medicamento. Vou te responder com uma outra colocação. O que ocorreu? Nós tínhamos várias demandas junto à Anvisa de muitos tempos atrás, acho que a partir de 2017, se eu muito me engano, ou um pouco antes, de medicamentos que já estavam usando de forma off-label, sem indicação em bula, principalmente imunossupressores importantes para órgãos como coração, pulmão, fígado. E também tínhamos um outro imunossupressor também utilizado para doenças de lúpus, que foi o micofenolato de mofetila. E diversas vezes nós provocamos a agência, né, ela depende muito também do fabricante, né, do dono do registro, né, apresentar os estudos para que faça ampliação e indicação em bula desses medicamentos, e a gente não vinha obtendo muito sucesso. Então, a gente ampliou essa questão de, mesmo não estando, né, regulamentado de modo on-label, desde que seja recomendado pela CONITEC, a gente vai ofertar no SUS. E os critérios são os mesmos utilizados para todo e qualquer medicamento que é submetido à CONITEC. Ou seja, o cuidado, né, a avaliação das evidências científicas, elas são sempre pautadas primeiramente. Nós, para isso, estamos capacitando os nossos NATs, que é bastante importante também. Nós vamos ter aí o novo decreto, né, da CONITEC para ser apresentado a vocês em breve, a partir dessa lei, em que também traz algumas mudanças no sentido de como a gente vai organizar essa demanda de forma aleatória, para que, então, a gente possa também ter outros atores, né, acadêmicos no campo da pesquisa e da ciência, no caso, avaliando as nossas necessidades e aquilo que a CONITEC ponderar e recomendar como importante para a sociedade, uma vez que, já vivenciado o que nós vivenciamos, até mesmo temos resoluções temporárias para uso de medicamentos, e que não houve interesse, vamos dizer assim, de um modo geral, para que essas questões avançassem. A exemplo disso foi que, quando nós lançamos essa nova modalidade, vamos dizer assim, esse novo modo de atuar pela CONITEC, automaticamente, tempos depois, o micofenolato de mofetila ele foi indicado em bula para lúpus. Última pergunta da plateia. Quais são os principais desafios para a incorporação de novas tecnologias em saúde na atenção básica, mais especificamente em cidades do interior, principalmente nas regiões Norte e Nordeste? E como o tripé, gestão, trabalhadores e usuários, podem contribuir para essa implementação? A incorporação de tecnologia ela é para o Sistema Único de Saúde. Então, acho que, falando um pouco de assistência, né, eu sou farmacêutica de formação, e quando a gente faz a incorporação de uma tecnologia no Sistema Único de Saúde, ela é pactuada, ela tem uma responsabilidade tripartite. Então, as tecnologias de saúde, elas hoje permeiam as linhas de cuidado. Essa linha de cuidado ela vai desde a atenção primária até a atenção secundária, terciária, até quaternária, se for o caso. A questão do acesso e vamos dizer assim, de chegar à tecnologia nesses locais que acredito que são citados, porque são aqueles que têm menos, né, vamos dizer assim, especialistas também. Então, há de convir também, há de a gente pensar também que não somente
Incorporar a tecnologia é a solução do problema, né, como já foi colocado aqui. Então, nós temos que ter serviço, nós temos que ter especialistas, nós temos que ter diagnóstico. Então, não é a Conitec que vai chegar a fazer isso no território mais carente. Isso é uma responsabilidade compartilhada com os entes subnacionais. Isso é uma responsabilidade que todos têm que estar compartilhando e têm que estar conversando e dialogando para que a gente possa, o que São Paulo oferece, né, vamos dizer assim, a nossa maior representação em todos os aspectos, né, um hospital, Rondônia, Amapá, regiões menos favorecidas, né, de especialista também possa oferecer igual ou então melhor. Então, é uma questão mesmo, eu acho que de organização de rede de serviço, né? E eu acho que os mentores de políticas, né, em saúde deveriam fazer debates nessas regiões, verificar quais são as suas necessidades, o que é precário, o que a gente pode usar de modelo onde a gente tem um resultado bastante eficiente, como que a gente pode, então, levar isso para esses centros menores, né? E incentivar, nós precisamos incentivar e motivar, não só os nossos profissionais de saúde, como os nossos especialistas, como também levar maior conhecimento à população mais carente. Aí eu acho que assim a gente consegue ampliar o acesso. Nós temos mais 2 perguntas aqui e fica para os nossos debatedores, para quem queira responder, né? Por isso eu peço atenção. A primeira é do Leonardo Zelig. Ele está participando online conosco. Como a mesa enxerga a potencialização da participação do paciente ou da associação de pacientes no processo de incorporação? Há a consulta pública e o chamamento para a perspectiva do paciente na plenária da Conitec. Existe mais algum formato de escuta que ativa que poderia ser adotado? Quem quer responder? Posso responder? Pode ser. Eu respondo, e se vocês quiserem complementar, eu agradeço. Sandra, por favor. Vocês são ouvidos. Quando nós temos o primeiro momento da consulta pública, que tem a participação, e conforme eu já coloquei aqui, se a gente tiver necessidade de escutar mais vocês, que vocês fazem parte desse processo e são extremamente importantes, principalmente quando vocês vivenciam a doença de um familiar, né, como a gente fala, uma pessoa da família com uma doença crônica, uma doença que nós temos poucas opções, né, para dar uma sobrevida melhor, toda a família adoece. Então, é importante ouvir vocês, ouvir o médico de vocês, ouvir o familiar, ouvir o vizinho, ou seja, é importante a gente poder carrear todas essas informações para a tomada de decisão. E nós temos momentos, sim, para ouvi-los. Esse momento já está estabelecido, que vocês participam da consulta pública e nós temos um momento maior, que são as audiências públicas. Nós temos que procurar fazer mais audiências públicas. Agora, voltando um pouquinho sobre associações e pacientes, talvez eu não seja muito feliz na minha fala, mas acho que é importante colocar, a associação ela tem que andar sozinha. A associação, ela pode sim, na minha opinião, aí já é uma opinião minha, tá? Da Sandra, vamos dizer assim. Eu acho que as empresas, as indústrias podem ajudar os associados, as associações, mas eu acho que toda associação deveria buscar um núcleo de inteligência, tá? E que esse núcleo de inteligência conversasse com aquilo que o SUS está ofertando para que ela pudesse, então, ter vida própria, vamos dizer assim. Porque muitas vezes nós temos muitas associações em que a gente sabe em que existe um interesse maior por trás delas. Então, isso não traz prejuízo, mas também não aumenta a capacidade, vamos dizer assim, da gente dirimir, né, e discernir realmente aquilo que é necessário ou que é demanda, aproveitando que foram colocadas essas 2 palavras aqui. Ok. Eu tenho mais um questionamento aqui, que é do Jackson Morishita. Vocês não acham que, além da falta de transparência, falta ainda engajamento da população? Doutora Sabina, que tem ONG, que lida com muita gente. Responda para a gente, por favor.
Eu acho que a população tem muita dificuldade de engajamento por falta de conhecimento, né? Então, assim, acho que talvez nós, como ONGs, podemos fomentar mais que as pessoas participem ativamente. Na consulta pública, quando a Conintec abre, tem 3 tipos de formulários e tem formulários simples que não precisa ter um conhecimento técnico para você dar a sua opinião sobre aquele tema. Então, eu acho que falta a população saber de que forma ela pode participar e talvez nós, ONGs, trabalharmos para que as pessoas acessem, demandem mais. Claro que quando você for olhar, quando a pessoa vai submeter alguma coisa à Conintec, para a sociedade civil pedir para a Conintec avaliar alguma tecnologia, isso é quase não tem como, porque tem vários documentos econômicos, financeiros. Então, assim, acaba a população, a gente avaliar um processo que foi demandado por outro grupo, ou da indústria, ou da academia. Mas a gente tem, sim, voz. E essa voz é levada em conta. Se vocês lerem os relatórios, eles falam. Eu acho que falta na nossa população no Brasil mais participação, mas saber como participar. Então, o que eu convoco a todos que estão assistindo se interessem mais. Olhem, tem como a gente participar mais ativamente, e nós, ONGs, temos que fazer com que os nossos associados realmente participe. E eu também concordo com a Sandra que nós, ONGs, também temos que caminhar com as nossas próprias pernas e a gente botar os interesses da pessoa que realmente precisa como prioridade. Tá bom? Doutora Sabina, nós temos que encerrar, tá? Nós temos que encerrar. Eu passo para a Sandra já a fazer os agradecimentos e as considerações em rápidas palavras. Bom, como já falei, é uma honra, é um prazer estar aqui ao seu lado, lhe conhecer pessoalmente, parabenizar por tudo que foi conquistado, agradecer a todos que fizeram parte desse painel com as suas colocações. Tenho certeza que todos foram ouvidos e que o interesse da gente é levar para dentro de casa e para a gente trabalhar melhor aquilo que vocês sentem ainda alguma dificuldade. E eu só gostaria de encerrar e dizer que nós precisamos nos comunicar. A nossa comunicação, ela não está na mesma velocidade da nossa inovação. Então, acho que o que nós discutimos aqui, num painel de alto nível, a gente precisa deixar isso mais tranquilo, precisa fazer uma linguagem que o povo precisa entender, para que ele não seja surpreendido e nem que ele seja enganado. Então, era isso que eu gostaria de colocar. Vamos nos comunicar melhor e saber como fazer chegar a informação a quem de direito deve chegar e essa pessoa saber o que fazer com esse dado, com essa informação, para realmente trazer as melhorias que tanto necessitamos. Obrigada. Obrigada, Sandra de Castro Barros, representando o Ministério da Saúde e o ministro, nosso querido Marcelo Queiroga. Agora, quem dá o seu tchau, as suas considerações, foi a única que participou de maneira virtual, mas falou tão bem, nos esclareceu tão bem. Marli de Almeida Pimentel Correia Peixoto, gerente de cobertura assistencial e incorporação de tecnologias em saúde. Contigo. Obrigada, gostaria de agradecer a oportunidade, ainda que aqui distante de São Paulo, mas esse recurso tecnológico viabiliza a nossa participação, mesmo quando não é possível deslocamento. Então, como última consideração, eu gostaria de reforçar a preocupação e o empenho da ANS com a transparência e a participação social no processo de atualização do rol. Então, reforçar que temos, aproveitar para divulgar que temos feito mensalmente uma consulta pública em relação a todas as tecnologias que estão em discussão naquele mês. Realizamos também audiência pública sempre que temos alguma recomendação preliminar de não incorporação de alguma proposta de atualização do rol. Essa audiência pública ela tem livre inscrição de qualquer pessoa da sociedade, que pode tanto se inscrever para participar de forma virtual, por plataforma de videoconferência, como também acompanhar a transmissão através do canal da ANS no YouTube. E dizer também que a Aquasaúde, que é a comissão que assessora a ANS em relação às propostas de atualização do rol, tem suas reuniões transmitidas ao vivo, através do YouTube também, é realizada a cada mês, em 2 dias seguidos. Teremos a próxima agora em julho, que será no próximo dia 12 e 13, então todos estão convidados a acompanhar essas discussões.
e reforçar que no site, no portal da ANS, na internet, todo o conteúdo de atualização do rol também está disponível para acesso de toda a população. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, Marli. Queremos, mais uma vez, agradecer o vice-presidente da Interfarma, Eduardo Calderari, que se dispôs em vir, mas positivou Covid e a gente não pode deixar de agradecê-lo. Quem fala agora é o diretor de Mercado e Assuntos Jurídicos do Sindusfarma, nosso querido Bruno Abreu, para suas considerações, meu querido. Bom, queria agradecer esse debate democrático de altíssimo nível. Eu acho que é isso que a gente precisa debater todos esses temas. Saúde é uma questão extremamente importante, o direito constitucional, e acho que cadeiras como essas aqui são extremamente importantes e acho que elas têm que ser a gênese de uma discussão maior e mais profunda. Queria até falar para a doutora Sandra que a gente está trabalhando internamente bastante na consulta pública, né, tentando entendê-la, e a gente vai contribuir bastante. E a gente, como setor, está muito preocupado com a lei da incorporação off-label. A gente está ansioso para ver o decreto. A gente gostaria de participar bastante dessa discussão, porque tem uma questão muito clara, que é a responsabilização. O médico tem autonomia para prescrever off-label, mas ele acompanha diretamente o paciente. Um medicamento off-label estando à disposição no Serviço Único de Saúde e por acaso causar um malefício, um desvio de qualidade, desvio de finalidade, né, porque ele não foi registrado e não teve estudos clínicos para aquela indicação, a gente fica muito preocupado com a cadeia de responsabilização depois, porque o mais importante é o paciente lá na ponta. Mas eu queria agradecer extremamente a oportunidade e boa tarde a todos. A gente que agradece. Quem fala agora é o nosso presidente da Abrange, Renato Casarotti, por favor. Obrigado, deputada. Primeiro, agradecer mais uma vez ao Lado a Lado por essa oportunidade. Um abraço forte na Marlene. Sempre um prazer e uma honra participar dos eventos do Lado a Lado. A você, deputada. Fazer um registro agora que eu reparei, eu cheguei, mais um sinal positivo, né? Olhando para esse painel aqui, temos 3 homens que, por alguma razão, ficamos os 3 aqui, um do lado do outro, né? Vai entender. Freud explica, mas é um painel com uma predominância feminina e representado por 2 lideranças femininas, né? A senhora e a Marlene. Então, bacana. Mais um detalhe que não foi planejado, mas não deixa de ser um sinal importante para a gente. E vou aproveitar aqui, fazer minhas as palavras da doutora Sandra. Eu acho que temos um trabalho de comunicação que a gente precisa melhorar demais. Nós somos um setor, quando eu digo setor de saúde como um todo, né, da assistência até o elo dos pagadores, que o nome é horrível, né, mas quem cuida do financiamento, somos um setor muito hermético, muito cheio de termos, cheio da terminologia, a própria terminologia ROL, né, e eu falo, porque já comentei com os diretores, né, o nome ROL não é autoexplicativo, é tudo muito difícil para as pessoas entenderem. E quando você se torna um setor muito hermético, que se comunica mal, que explica mal, e aí eu estou fazendo aqui uma culpando também como setor de iniciativa privada, tá? Não estou terceirizando a responsabilidade, não. A tendência é o discurso, quando ele vem muito raso, né? Estamos numa era excelente, muito democrática, de plataformas de comunicação para todos, mas que tende a ser rasa, tende a trabalhar na base de hashtag, de tweet, né? E isso acaba prejudicando o debate. Para mim, isso não é um problema, isso é um sintoma. É o sintoma de que o setor precisa melhorar a sua comunicação. E aqui fica o desafio para nós e para todos os elos dessa cadeia produtiva, que trabalha junta para entregar um cuidado de qualidade para as pessoas, para aprender a comunicar. E nos comunicando melhor, acho que a participação da sociedade mais efetiva vem como consequência. Ela vai se sentir acolhida, abraçada e mais à vontade para poder participar desse debate. Obrigado, deputada. A gente que agradece. Para suas considerações finais, Lucas Correia, especialista em políticas públicas, regulações e tendências no setor de saúde, por favor. Bom, deputado, eu gostaria de agradecer toda a equipe do Instituto Lado a Lado pelo convite, pela organização do evento, pela qualidade dos painelistas. E aí, como palavra final, eu acho que essa questão da comunicação ela é, de fato, extremamente relevante, né, e que a gente consiga
ter um discurso que seja capaz de envolver gestores, de envolver legisladores, de envolver a sociedade de uma forma geral, em todos os níveis, né? A gente está falando, talvez, muito focado aqui no governo federal, mas o papel dos estados e dos municípios, quando a gente está discutindo saúde, é incontornável, principalmente quando a gente está discutindo o acesso às tecnologias. Então, são esses os meus votos de melhoria da comunicação, porque eu acho que, de fato, é um primeiro passo importantíssimo. Acho que é isso. Obrigado. A gente que agradece. Quem fala agora é a coordenadora de gestão de pesquisas no Centro de Regulação e Democracia da INSPER, a doutora Vanessa Boarati. Suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos e todas, né? Foi um debate muito interessante, rico, e, em particular, ao Instituto, por essa possibilidade da gente aproximar um estudo feito na academia para a sociedade como um todo, o governo, os agentes, aquilo que a gente pontuou na nossa última conclusão, a questão do diálogo, né? É exatamente isso que a gente está podendo fazer, essa grande oportunidade. Para a gente é muito cara e isso tem um valor enorme. Era basicamente isso. Obrigada. Ela que é ecologista do Hospital Evangélico de Cachoeira de Itapemirim, participa sempre conosco. Doutora Sabina Aleixo, por favor, suas considerações. Também queria agradecer ao Instituto Lado a Lado, no nome da Marlene, a deputada Silvia Cristina e a todos os nossos colegas panelistas. Dizer que acho que o assunto é muito importante, a gente tem que continuar fomentando essa comunicação entre todos os envolvidos, todos os atores. Eu acho que a gente tem melhorado e eu, como representante aqui, talvez da ONG, da sociedade civil, da ponta, eu acho que todos só têm a ganhar quando a gente conseguir se comunicar, dialogar e todo mundo poder mostrar onde está o seu gargalo, né? E tentar todos numa meta única, que é a melhoria para a população brasileira. Obrigada. Obrigada. Eu quero externar minha gratidão pela oportunidade de ser moderadora, agradecer o Instituto Lado a Lado pela vida. Se precisar para ser apresentadora, para carregar o que quiser, eu também estou à disposição, porque nós estamos aí à disposição de fazer o que for necessário. Estou super feliz em ter participado com vocês, grandes lideranças, me ensinaram muito, e eu não tenho dúvida que ensinaram todos vocês e quem está nos acompanhando também virtualmente. Mas já passamos do limite, que nós falamos demais. Então, agora é horário do almoço e logo depois retorna o Instituto Lado a Lado pela Vida. Agradece a todos vocês, continuamos juntos até amanhã. Obrigada.